Fala galera, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de São Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer lá em João, capítulo de número 3 e versículo de número 16. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, meu amado irmão, elas questionam quando nós dizemos assim: entrega a sua vida ao Senhor Jesus, sirva a Deus, você aceita Jesus. Aí as pessoas muitas das vezes dizem assim: mas só que eu já sou de Deus, eu já tenho Jesus na minha vida. Mas já pensou se ao invés de nós dissermos isso, aceite a Jesus, se nós dissermos assim, será que Jesus vai te aceitar? Como seria a maneira de que está a tua vida hoje? Será que você tem tido uma vida de obediência a Deus? Você tem estado com sua vida no altar do Senhor Jesus? Você tem feito coisas que agradam a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes eu me entristeço quando eu ouço, relatos, pessoas que muitas das vezes dizem: mas só que não precisa congregar, não precisa ir para a igreja, eu já sirvo a Deus no meu jeito. Mas se você for para a Bíblia, você vai entender que Jesus, ele congregava também. Ele mostrou a importância de congregar. Como? Sempre quando Jesus ele fazia o seu ide, cumprindo aqui a sua missão, a qual ele veio fazer aqui na terra, ele quando ia para determinados lugares, ele sempre procurava templos para poder cultuar o nome do Senhor, para poder pregar a palavra de Deus. Então, quando nós formos analisar a Bíblia, nós podemos entender a importância que é congregar. E quando nós congregamos, nós temos a real obediência de que Jesus, ele ama as pessoas que congregam. Porque quando nós congregamos, nós estamos obedecendo a Deus. Nós não estamos obedecendo ao homem. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas, irmãos, que questionam o seguinte: mas só que eu não vou congregar porque eu não vou seguir o homem, eu não vou dizimar porque eu não vou enriquecer o homem. Mas entenda uma coisa, eu sou uma pessoa que sou dizimista fiel para a honra e a glória do Senhor Jesus. E quando eu dou o meu dízimo, devolvo o meu dízimo para a igreja, eu não quero saber o que é que vai ser feito com o meu dízimo. Eu fiz a minha parte, eu dei aquilo, eu sou dizimista fiel há muito tempo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E quando sai o meu dízimo das minhas mãos, entrego para a igreja, eu não quero saber o que é que vai ser feito. Mas o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Então entenda uma coisa, tem muitas pessoas que elas questionam e dizem: mas só que eu não vou seguir uma igreja, eu não vou congregar porque lá o homem vai fazer da maneira dele. Não importa, irmãos, você está na igreja para servir a Deus, para adorar o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então congregue, sirva a esse Deus maravilhoso, ame a Ele, não importa qual seja a igreja, não importa qual seja a denominação a qual você vai servir ao nome do Senhor Jesus, mas dê o seu melhor, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele nunca tem deixado faltar na minha vida o pão de cada dia. Ele nunca tem deixado faltar amor na minha casa, na minha família. Passamos por luta? Sim. Quem não passa? A palavra de Deus vai dizer, Jesus ele vai dizer, no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflições, mas só que ele vai dizer que ele venceu. E quando Jesus ele vence o mundo, quando nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, nós iremos vencer também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então sirva esse Deus maravilhoso, congregue, não deixe de congregar não, meu irmão,
Porque quando você está congregando, você está indo numa igreja, você está se fortalecendo cada vez mais, está fortalecendo o teu espírito, está cada vez mais se revestindo do poder de Deus, está ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, que muitas das vezes o que nós precisamos hoje é uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, e o mundo é do maligno. Então adore o nome desse Deus maravilhoso, congregue, vá para uma igreja, buscar a presença de Deus, não vá pelo homem. Porque quando nós seguimos o homem, nós podemos cair, porque o homem ele é falho. Quando esse homem chegar a cair, ou quando esse homem muitas das vezes estiver desanimado, triste, nós vamos se entristecer porque nós não estamos seguindo a Deus, e sim o homem. Louvado seja Deus. Deixa eu fechar aqui a panela aqui que já está chiando, e hoje eu estou dando uma de cozinheiro. Deixa eu ver se é isso aqui. Então, pessoal, é o seguinte, a palavra que eu queria deixar para você, a reflexão nesse momento de hoje, é exatamente isso. Congregue, adore o nome desse Deus maravilhoso, busque a presença dele, porque ele é maravilhoso. O inimigo, ele muitas das vezes coloca isso na nossa mente. Ele quer que nós venhamos achar que o homem é que está comandando tudo, que o homem é que vai muitas das vezes fazer aquilo que vai nos afastar de Deus, e que ao invés de nós estarmos adorando a Deus, nós vamos estar adorando o homem. Mas entenda uma coisa, quando nós adoramos, buscamos a presença desse Deus maravilhoso, quando nós estamos na igreja, nós estamos com o intuito de nos fortalecer. Não importa quem é o pregador, não importa quem é que vai estar louvando, não importa quem é que vai estar na direção ou o pastor, mas o importante é a presença de Deus. Então, congregue, meu irmão, vá para a igreja, vá adorar o nome desse Deus maravilhoso, porque quando nós estamos adorando, juntos nós estamos fortalecendo. Faça como aquelas virgens que estavam preparados seu azeite. Aquelas 5 loucas, elas estavam despreparadas, mas faça como aquelas 5 prudentes, que elas estavam com reserva. Quando o noivo chegou, elas foram com o Pai. Quando Jesus ele vier buscar um povo escolhido, um povo de boas obras, que você seja uma dessas pessoas, que você seja uma pessoa que esteja preparada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe se enganar a si mesmo em dizer, porque eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja porque eu sei que estando na igreja eu vou estar indo para adorar um homem. Não é homem, você está indo para adorar a Deus, você está indo para buscar a presença de Deus. Eu senti nesse dia de hoje de poder estar gravando aqui esse vídeo falando sobre congregar. Congregar, irmão, é algo importante. Eu já fui enganado muitas das vezes na questão de congregar também. Eu achando que eu indo para a igreja, eu estava indo para enaltecer, ou até mesmo para poder dar glória ao homem. Mas não é isso. Quando você vai para a igreja, você vai para dar glória a Deus. E dizimar também, eu fui uma pessoa que passei um certo período na minha vida que eu não dizimava, achando eu que o dízimo era para enriquecer pastor, para dar para pastor. Mas é como eu falei, o dízimo, quando eu sai das minhas mãos, eu não quero saber o que vai ser feito ou para onde vai. Eu sei que eu dou o dízimo com todo amor, com todo carinho para a obra de Deus, tendo a certeza de que vai para um bom lugar, que vai ser para a obra do Senhor. Mas assim, quando sai das minhas mãos, eu não quero saber. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte também. Congregue. Faça a obra do Senhor Jesus, que Deus ele vai se alegrar. E quando nós se alegramos na presença do Senhor Jesus, vai ser como lá no Salmo, que vai dizer assim: alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor.
Então, congregar na casa do Senhor, nós se alegramos. E quando nós se alegramos, Deus ele se alegra mais ainda e nós se fortalecemos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nunca deixe de congregar, nunca deixe de rever os irmãos, porque cada um de nós somos membro de um corpo que a cabeça chama-se Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós muitas das vezes estamos desanimados, quando nós muitas das vezes estamos pensando em parar, o corpo ele vai sentir. Quando um membro está muitas das vezes enfermo, todo o corpo ele sente. Então, se revista do poder de Deus, vá para a igreja, vá adorar o nome desse Deus maravilhoso, vá se fortalecer, busque cada vez mais a presença desse Deus maravilhoso e Deus ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Quero nesse momento, meu amado irmão, fazer uma oração para, pela sua vida, para que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é uma mulher de Deus e eu creio que você não vai deixar de congregar, de estar adorando o nome desse Deus maravilhoso. Não, busque cada vez mais a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus ele nos amou de uma maneira sobrenatural, de tal maneira a ponto de dar o seu único filho. Entenda isso. Será que você teria coragem de dar o seu único filho, um bem tão precioso que é um filho por amor de muitos pecadores? Deus ele fez isso por mim e por você. Louvado seja Deus. Então agradeça, e a maneira que nós temos de agradecer é congregando, indo para a igreja, servindo ao Deus, a esse Deus maravilhoso. Mas congregando, irmãos, que eu digo, não é para ir adorar o homem, não é para ir adorar uma pessoa, o pregador, os cantores, não. Para adorar a Deus. Muitas das vezes tem muitas pessoas, irmãos, que questionam o seguinte. Sempre quando vão para a igreja, aí tem pessoas que mas só que o pregador ele é muito zoadento, muito gasguito. Mas entenda uma coisa. O importante não é a maneira como o pregador está falando, mas o que ele está falando. O que é que ele está falando? Às vezes você se preocupa tanto com o tom de voz, com a maneira como ele está falando, que esquece de ouvir o que ele está falando, que é a palavra de Deus. Às vezes, talvez o próprio pregador às vezes não sabe se manifestar, não sabe entregar a mensagem, às vezes pode gritar, pode falar de uma maneira diferente, mas entenda uma coisa, o importante não é a maneira como ele está falando, porque o real sentido da mensagem não é o pregador. O pregador não é a luz, o pregador não é o foco principal é a palavra de Deus. Entenda isso, meu amado irmão. Entenda que o louvor que está sendo entoado para Deus, porque Deus ele fala conosco também através do louvor, entenda isso. Às vezes a pessoa diz, mas só que fulano não tem a voz boa, fulano não é afinado, mas o importante não é a maneira, a voz da pessoa, mas sim aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo louvado. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Então nós temos que entender tudo isso para que nós possamos dar valor, dar cada vez mais seriedade o que é congregar, que é algo importante. Louvado seja Deus. Então eu me congrego na igreja, sirvo a esse Deus maravilhoso. Deus ele tem me abençoado poderosamente, tem abrido portas. Muitas das vezes o inimigo ele tem tentado fechar portas, mas Deus ele tem abrido portas maiores. Louvado seja Deus. Então muitas das vezes, irmãos, eu digo uma coisa para você: tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E tudo que acontece é por permissão de Deus. Até mesmo se o inimigo tocar na sua vida, é por permissão de Deus. Entenda isso. Foi o que aconteceu com Lázaro. Perdão, irmão, com Lázaro não, com Jó. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele passou por tudo que ele passou, mas só que foi permissão de Deus. Se Deus não quisesse que Jó passasse por aquilo,
ele não teria passado. Então entenda uma coisa, se você pode estar passando por luta, por situação difícil, às vezes você pode estar no trabalho e o seu trabalho não está dando certo, as portas estão fechando e você às vezes diz, ah meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Mas entenda uma coisa, se for coisa do inimigo, mas foi permissão de Deus, Deus ele permitiu e vai dar certo, porque Deus ele vai abrir outra porta melhor. Às vezes nós temos que passar pela prova, passar pela luta, porque quando nós passamos pela prova, se nós perseverarmos, se nós resistirmos, nós vamos ser vitoriosos. Entenda uma coisa, né? Até mesmo na escola, quando nós estudamos, nós tínhamos que passar pela prova para que nós possamos passar de ano. Então, da mesma maneira, servindo a esse Deus maravilhoso. E nós temos que passar pela prova para que nós possamos ser cada vez mais revestidos do poder de Deus. Feche os teus olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar com o Papai do céu. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Pai querido e Pai santo. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, pelo calçar, pelo vestir, pelas portas que o Senhor tem abrido. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais essa pessoa. Meu Deus, vai curando de toda enfermidade, que todo mal possa cair por terra pelo poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo. Assim, meu Deus, vai de encontro àquelas pessoas que estão enfermas, seja em hospitais, em qualquer lugar que elas estejam enfermas, o Senhor vai curando de toda enfermidade. Assim, meu Deus, nós te pedimos e já por fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Congregue, que você possa cada vez mais buscar a presença desse Deus maravilhoso. Vá para a igreja não para olhar para o homem, não para servir a um homem ou uma pessoa, mas sim para servir a Deus. Louvado seja Deus, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Um forte abraço, que Deus te abençoe.